Oi! Como é que vocês estão? Como é que foi a semana e o fim de semana? Espero que tenha sido tudo ótimo, tá bom? Gente, hoje eu vim com um tema que é um tema assim pesado, né, de se falar, pesado de conversar, por todo o contexto que ele envolve, mas que é um tema muito pertinente pra gente falar, porque acontece com tantas pessoas, em tantos lugares, e a gente assim tem que conversar sobre isso. Por que é tão difícil sair de um relacionamento ou de uma relação tóxica? Talvez você, né, tenha pensado em alguém, talvez você já passou por uma relação assim, talvez você ainda esteja passando, não é verdade? Por uma relação assim. Por que é tão difícil às vezes a pessoa deixar, né, aquela situação? Por que é tão difícil a pessoa dizer não para aquela situação? Vamos pensar juntos, né? Pra gente assim começar a entender, um relacionamento tóxico é justamente quando a outra pessoa ela não consegue ser verdadeiramente quem ela é, quando a outra pessoa muitas vezes é inferiorizada, quando a outra pessoa é manipulada, quando a outra pessoa recebe um ciúme excessivo, né, da outra pessoa da relação. Então, assim, é justamente quando a pessoa ela começa a ser diminuída, quando ela começa a não conseguir fazer algumas coisas que ela gostaria de fazer na relação, ela acaba se submetendo à vontade da outra pessoa. Isso acontece mais do que a gente imagina, infelizmente. Mas aí você pensa, mas então assim, por que, que as pessoas, né, não saem dessa relação, Larissa? Eu conheço tanta gente que acontece isso e aquilo e continua lá, por que, que as pessoas, né? Gente, assim, para começar, geralmente pessoas que estão numa relação assim, elas recebem ou ouvem muito da outra pessoa que ela é a culpada por as coisas que acontecem na relação, sabe? Ela é uma pessoa que ela acaba sendo manipulada, que ela acaba sendo diminuída, então tudo isso vai fazendo com que a pessoa que está nessa relação vá criando um sentimento ali mesmo de baixa autoestima, é um sentimento mesmo de inferioridade, então ela acaba se envolvendo naquela relação e ela começa a acreditar que a culpa é dela. Você consegue entender? É uma manipulação que o outro faz, que ela começa assim, não, mas eu acho que a culpa é minha. Realmente eu acho que eu posso melhorar isso aqui. Realmente eu não deveria ter feito isso. Eu acho que o fulano, né, o meu namorado, minha namorada, enfim, tá certo. Mas assim, realmente eu não vou fazer isso. Sendo que a pessoa, ela queria fazer algumas coisas, às vezes o outro impede ela de sair com amigos porque ele tem ciúmes. Enfim, às vezes a outra pessoa não gosta que ela fale mais com certas pessoas porque ele não gosta, porque ele tem ciúmes. Você não vai usar esse tipo de roupa porque eu não gosto. Consegue perceber? Ela acaba sendo ali envolvida numa situação em que somente o outro pode falar o que pode acontecer na relação, somente o outro dita as regras. E aí, o outro vem com uma manipulação, sabe? Ah, mas é porque eu gosto de você, eu não quero que você faça isso porque eu tenho um cuidado. Eu não quero que você, enfim, tenha tal atitude, não use tal roupa porque eu não quero que os outros vejam o que é bonito, porque é só pra mim. É um jogo de manipulação e muitas vezes a pessoa ela já está com uma baixa autoestima, ela já tem uma falta de confiança nela mesma. Então, assim, ela acaba se envolvendo naquela relação, gente, e ela começa a acreditar que aquilo é o que ela merece. Infelizmente, é o que acontece. Então, assim, por mais que pessoas ao redor, às vezes amigos queiram falar, né, e conversem, expliquem, mas para aquela pessoa, ela gerou um sentimento também de dependência emocional. Muitas vezes também tem um sentimento, tem uma situação de dependência financeira. Então, tudo isso na cabecinha dela, ela vai pensando assim, ah, realmente eu não posso sair dessa situação, realmente fulano ele só quer o meu bem, ele se importa comigo. Realmente eu acho que eu não mereço mais que isso realmente é o que eu mereço. Então a pessoa ela vai acreditando que aquilo é verdade, ela toma aquilo como verdade, ela só se envolve cada vez mais. Para ela é cada vez mais difícil sair da situação. Infelizmente isso acontece mais do que a gente imagina, mais do que você imagina. Mas assim, eu tenho uma boa notícia, né? Você pode sim, as pessoas podem se sair dessa situação. Não é fácil, né? Eu posso falar assim pra você, de um dia pra noite a pessoa vai acordar, Larissa, eu vou acordar e vou estar assim, chega dessa situação, chega, não quero mais, né? Vida nova, tudo novo, fulano, não quero mais saber de você, fulano vai pra lá. Não é um processo, é difícil sim, não vou mentir pra você, tem vários sentimentos envolvidos, mas se você não. Primeiro passo que você tem que fazer, né, que a pessoa pode fazer, é reconhecer que aquela relação está sendo tóxica. Pronto, eu percebi, o fulano, ele cobra demais de mim, o fulano ele não quer deixar mais eu sair, o fulano não quer mais que eu converse com as pessoas, o fulano não quer mais que eu use tal roupa. Tem alguma coisa errada aí. O que você faz na relação que realmente você gosta? O que você está fazendo por você? Então, primeira coisa, reconheça que é tóxica. Tóxica quando você
entende, reconhece, é o primeiro passo para você conseguir começar a sair dessa relação. Depois você faz o quê? Começa a impor limites, porque quando você termina a relação, muitas vezes o outro ainda fica, né, enfim, fica procurando e faz aquele jogo de manipulação. Imponha limites, diga, olha, acabou, não quero mais, não vai ser assim, chega, agora é minha vida, eu vou pra cá, você vai pra lá. Consiga impor limites, porque o outro não vai ter mais esse domínio mesmo ali sentimental sobre você, tá bom? Outra coisa, não é fácil? Então assim, procure ajuda, muitas vezes você ainda gosta daquela pessoa, não é verdade? Um sentimento de não some do dia pra noite, eu sei, não some, tá? Não existe isso. Um dia você gosta da pessoa, outro dia você não gosta, não existe isso, é um processo. Então assim, procure ajuda. Não consigo, a pessoa tá falando com você, bloqueia na rede social, exclua o número, bloqueia Instagram, bloqueia em Facebook, bloqueia no... Enfim, todas as redes sociais que a gente tem hoje em dia, que são várias, né? Porque não isso é infantilidade, Larissa, não é infantilidade, é você conseguir impor seu limite, ter o seu espaço, deixar a pessoa longe, porque só assim, muitas vezes, né, quando você precisa chegar nesse ponto de bloquear, de se afastar, é que você vai conseguir elaborar os seus sentimentos, conseguir trabalhar ali a sua autoconfiança novamente, a sua autoestima, tá bom? Não se sinta envergonhado, não precisa falar assim, eu não vou fazer isso porque ele vai achar, né, que eu aquilo. Pare de pensar no outro. Isso assim, agora assim, só eu e você. Quando você chega nesse ponto, não pense no que o outro está pensando, não pense no que o outro está sentindo, não pense no que o outro vai achar. Pense em você, olhe para você, esteja pensando no que vai ser melhor para você, da sua saúde física, da sua saúde mental. Você não precisa mais voltar para aquela relação, tá bom? E justamente, né, você pode procurar ajuda, muitas vezes é muito difícil. Fale com um amigo, fale com uma pessoa que você confia. Procure também um psicólogo se você achar que é necessário, se você, né, enfim, tiver com muita dificuldade, a gente pode te ajudar a entender todo esse processo, trabalhar essa autoestima, trabalhar essa autoconfiança, trabalhar que realmente você tem um valor, que você precisa e você merece mais do que você receber daquela pessoa que só te manipulava, enfim, que só fazia você se sentir inferior, tá bom? Não deixe de procurar ajuda. Se você está nessa relação e você não consegue ter força, se você ainda não conseguiu sair, fale com um amigo, fale com a pessoa que você conhece. Comece a observar cada detalhe da sua relação. Será que realmente o outro está fazendo as coisas porque ele se importa com você? Porque ele gosta de você? Ou porque ele realmente só pensa no próprio bem-estar dele? Reflita aí. É difícil, né, falar sobre isso, é difícil você pensar que o outro te manipula, que o outro está usando você só para o bem-estar, para as coisas que ele quer fazer, enfim. Mas é realidade, então é importante você pensar, tá bom? Não deixe de procurar ajuda e, como eu sempre falo, não deixe de priorizar a sua saúde mental e a sua saúde física, tá bom? Gente, é isso. Hoje foi mesmo um tema mais pesado, né, bastante pra gente falar, mas que é um tema muito pertinente a gente conversar, porque infelizmente acontece mais do que a gente imagina essas relações tóxicas, tá bom? Que você possa ter entendido, que se você estiver passando por essa relação, que você consiga sair, consiga pensar, consiga ter forças para mudar, né, essa relação que você já passando. Se você também tem um amigo que esteja assim, ofereça ajuda, né, converse com ele, pode ser que ele consiga se abrir com você, tá bom? E aí que nós possamos conseguir refletir sobre esse assunto e tirar ali aprendizado sobre essa conversa de hoje, que foi um pouquinho mais pesada, mas que é necessária, tá bom? Que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana e eu espero vocês semana que vem no nosso próximo vídeo, tá? Até mais!